Capítulo 858, Gaiola da Escuridão. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrin e Aoyui. Quando Situ Yaoxi viu o ombro de Situ Yaoyui coberto de sangue, ela instantaneamente sentiu seu coração apertar. O talento que Situ Yaoyui possuía raramente era visto em 1000 anos no reino divino de Azura. Ela era sua maior esperança para liderar e nutrir a próxima geração. Mais importante, ela era uma descendente direta do clã familiar Situ, não como Situ Luosha, cuja linhagem principal veio do clã do Falcão Ancestral Misterioso, e cuja única relação com o clã familiar Situ era seu sobrenome. Não era um exagero dizer que o valor de Situ Yaoyui para o reino divino de Azura superava de longe os 2 ou 3 anciãos supremos do reino Mar Divino. Para Situ Yaoxi, Situ Yaoyui era sua alma. Aquela pequena fera realmente se atreveu a ferir Yaoyui. Quando ele cair em minhas mãos, arrancarei seus ossos e cortei seus tendões. As palavras de Situ Yaoxi oscilaram de tom devido raiva enquanto ela continuava a amaldiçoar Li Ming. Esta era a única maneira de desabafar a raiva em seu coração. Ela também estava muito nervosa agora. Uma vez que Situ Yaoyui perdesse, as consequências seriam desastrosas. Não, é impossível, absolutamente impossível. Depois que o domínio extremo violeta de Situ Yaoyui for quebrado, ela poderá liberá-lo novamente. Mas aquela pequena fera Lin Lanjan deve ter pago um preço alto para isso. Seus ferimentos devem ser maiores do que os de Yaoyui. Situ Yaoxi disse para se consolar. Então os seus olhos se voltaram para Li Ming. Embora o domínio extremo violeta tivesse sido destruído, a tempestade de verdadeira da essência enfraquecera enormemente o ataque de Li Ming, e com a adição da proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, reduzirá a letalidade do ataque de Li Ming ao seu ponto mais baixo. Por outro lado, Li Ming teve que suportar totalmente o ataque de Situ Yaoyui. Embora ambos estivessem feridos, deveria haver diferenças na gravidade de suas feridas. Situ Yaoyui esperava muito que ela visse todo o corpo de Li Ming coberto de feridas e parecendo um homem morrendo em seu último suspiro. No entanto, quando ela abaixo do seu rosto congelou, sua expressão ficou cada vez mais feia até ficar vermelha como o fígado de um porco. Ela viu Li Ming tossir um pouco de sangue e depois se levantar das ruínas daquele pico despedaçado de uma montanha. Ele agarrou a lança em suas mãos e inclinou-a para o chão. A verdadeira essência queimava lentamente dentro do corpo de Li Ming mais uma vez. O campo de força Deus da Morte e o campo de força Azura foram lançados juntos mais uma vez. Bang! A energia dos campos de força explodiu como uma maré, espalhando-se em todas as direções. Na verdade, não estava mais fraco do que antes. Situ Yaoxi rangeu os dentes e proferiu uma série de maldições. Li Lanjan, seu maldito pequeno animal. Li Ming sentiu uma dor lancinante nas costas, como se tivesse sido chamuscado pelo fogo. Felizmente ele tinha a armadura do Imperador Demônio protegendo seu corpo, caso contrário aquele ataque teria quebrado seus órgãos. A força de Situ Yaoyui superou suas expectativas. Ele secretamente revolveu o poder do portão da cura, permitindo que a energia circulasse através de seus meridianos. Seguiu-se o rastro de uma sensação gelada agradável, revitalizando sutilmente seus meridianos danificados e o deixando muito mais confortável. Quando os artistas marciais nos arredores viram Li Ming liberar seus 2 campos de força novamente, todos ficaram confusos. Ele foi gravemente ferido a ponto de cuspir sangue, então como sua aura ainda poderia ser tão forte? Ele resistiu com dificuldade ao ataque de Situ Yaoyui e ainda assim ele está bem, sua aura não diminuiu em nada. O corpo dele é feito de metal misterioso ou algo assim. Ele é simplesmente besta viciosa na forma humana. Situ Yaoyui olhou para Li Ming, uma luz digna em seus olhos vermelhos. O poder defensivo de Li Ming ultrapassava em muito o dela. Resistência superior, velocidade extrema mais rápida e não havia sequer a necessidade de mencionar os espíritos de batalha. Situ Yaoyui descobriu que além do cultivo, não havia nada em que ela superasse Li Ming. Li Ming limpou sangue no canto de sua boca. Ele olhou para o peito esquerdo de Situ Yaoyui, onde havia um espelho de metal que estava ligeiramente brilhando com a luz negra.
Proteção do coração da armadura do Imperador Demônio. Esta era a batalha final e mais importante, e Situ Yaoi também era a mais excepcional júnior do reino divino de Azura. Também era razoável que Situ Yaoi tivesse lhe dado a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio. Este simples espelho preto não poderia ser subestimado, porque em termos relativos apenas a capacidade defensiva superava até a armadura principal. A proteção do coração da armadura do Imperador Demônio tinha que ser ativada pelo conceito da escuridão para mostrar sua maior força. Isso aconteceu apenas por ser o conceito no qual Situ Yaoi se destacava. Isso vai ser um pouco complicado, pensou Li Ming em voz alta. Esse movimento de agora a pouco foi quase o seu ataque mais forte, mas ele ainda só conseguiu ferir Situ Yaoi. Simplesmente não foi suficiente para estabelecer sua vitória. Situ Yaoi convocou a verdadeira essência para ajudar a lesão que apareceu em seu peito. Porque a roupa dela estava rasgada, a pele branca como a neve do seu peito direito estava exposta. Situ Yaoi casualmente tocou e fez com que a espessa escuridão ao redor dela se condensasse em seu ombro, transformando-se em um sólido véu negro. Lilanjan, se não fosse pela proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, então eu poderia ter perdido agora. Não pense que eu vou te dar a chance de fazer isso de novo. Os olhos de Situ Yaoi ficaram frios e sua intenção assassina aumentou até o pico. Ela achou inimaginável que ela foi empurrada até este ponto por um mero artista marcial no nível de pico da primeira etapa da destruição da vida. Situ Yaoi deu um grito alto. O domínio extremo violeta abriu mais uma vez. Neste momento, um insano conceito da escuridão se reuniu como uma maré, varrendo em todas as direções. O roxo brilhante mar enterrando deuses suprimiu todo o espaço dentro de 100 milhas. Isto é, os artistas marciais a dezenas de milhas de distância empalideciam ao serem cercadas por esse mar roxo. Mesmo que eles estivessem apenas um pouco afetados por essas marés, eles ainda tiveram a respiração parada na garganta e os batimentos cardíacos ficavam pesados. Eles não tinham escolha a não ser recuar de novo e de novo. Era óbvio que o poder e a majestade do domínio extremo violeta aumentaram em outro nível. Este é o conceito da escuridão. Uma escuridão que cobre um raio de 100 milhas. A compreensão de Situ Yaoi nas leis da escuridão já havia alcançado um ancião supremo do reino mar divino. Não só Situ Yaoi possuía o domínio extremo violeta, mas também tinha compreensões extremamente altas sobre o conceito da escuridão. Um artista marcial no pico do nível imperador sempre tinha um aspecto em que eles mais se destacavam, mas suas outras qualidades também não eram ruins. Enquanto Situ Yaoi era normal com relação à força, velocidade, força da alma e vitalidade sanguínea, ainda havia um aspecto em que ela superava todos os outros artistas marciais de seu nível. Isso era seu entendimento dos conceitos e leis. Só nisso, ela atingira um nível extremamente alto. O príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas, Yang-un, estava em pé acima de sua carruagem divina dourada, observando tudo isso acontecer à distância. Ele não ficou surpreso que o reino divino de Azura tivesse mandado Situ Yaoi para a última batalha. Para um reino divino alimentar cuidadosamente e secretamente um jovem herói de elite de primeira classe com a chance de se tornar uma figura como o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas, isso não era nada estranho. Ele disse suavemente para si mesmo, sendo um a cada milênio tendo Dante a extremo violeta, este domínio extremo violeta em si não pode ser considerado muito no final. Somente se vários tipos de variações de Dante, corpos divinos e linhagens sanguíneas forem reunidos, isso poderá ser o prelúdio de abertura para a idade de ouro que eu desejo. Situ Yaoi inclinou sua lança e correndo em frente, sua figura desaparecendo em inúmeras sombras negras no vazio. Situ Yaoi quer comparar com a velocidade. Quando os jovens heróis de elite viram a forma de Situ Yaoi desaparecer, todos ficaram perplexos. Em termos apenas de velocidade, se Li Ming abrisse o portão da maravilha e também usasse o roque dourado quebrando o vazio, ele seria facilmente considerado o homem com a mais alta velocidade de pico abaixo do reino mar divino. Ninguém era capaz de desafiar sua posição a esse respeito.
Situ Yaoyui era forte, mas ela não estava cometendo um erro ao comparar a velocidade. Algo está errado. Depois do domínio extremo, o violeta está fundido com o conceito da escuridão, é como se o espaço se tornasse pegajoso. Assim como o conceito do fogo tinha 9 níveis de leis, o conceito da escuridão também tinha mais que uma única lei. A primeira lei era devorar a verdadeira essência, e a segunda lei era tornar o espaço pegajoso. A escuridão era semelhante ao caos. Quando a escuridão se tornasse espessa o suficiente, até o espaço se tornaria viscoso. Essa viscosidade deixaria o movimento de todos mais lento. Quando Li Ming estava na gaiola real na torre Polaris divisora de céus, ele havia atravessado a gaiola do caos, e essa escuridão negra e viscosa que suprimia todo o sentimento trazia de volta lembranças vívidas disso. Uma centena de milhas de escuridão vieram encobrir com força esmagadora. Era inevitável. Li Ming sentiu como se tivesse caído em um pântano negro. Sua respiração estava ligeiramente bloqueada e até mesmo se mover consumia mais verdadeira essência. Além disso, sua velocidade era inferior a 30% de seu normal. Mesmo seus ataques estavam enfraquecidos por causa da velocidade reduzida. Que misterioso é o conceito da escuridão. O conceito da escuridão era um conceito que ultrapassou os 5 elementos. Poderia até ficar ombro a ombro com o conceito do espaço, o conceito do tempo, o conceito da aniquilação e o conceito de eternidade. Assim, o conceito da escuridão naturalmente tinha suas próprias vantagens. Antes disso, a compreensão de Li Ming sobre o conceito da escuridão era quase nula. O Imperador Demônio tinha uma compreensão muito profunda do conceito da escuridão e a armadura do Imperador Demônio também precisava do conceito da escuridão para ativar. Infelizmente, os fragmentos de alma do Imperador Demônio que Li Ming engoliu estavam incompletos e faltavam informações sobre esse aspecto. Li Lanjan, agora que você entrou no meu domínio extremo violeta e na minha gaiola da escuridão, sua derrota já foi decidida. A gaiola da escuridão era capaz de conter velocidade de ataque e velocidade de movimento de Li Ming. Situ Yaoyui poderia usar este método para ganhar vantagem quanto aos movimentos e atacar Li Ming com velocidade absoluta. Selo da lua demoníaca. A lua demoníaca carmesim saiu da lança de Situ Yaoyui mais uma vez, uivando no vazio. Li Ming acabara de cair na gaiola da escuridão e ainda não era capaz de determinar as características das leis da escuridão. Neste momento, ele viu a lua demoníaca carmesim atacando diretamente ele. O vazio se despedaçou. O som de um assobio entrou direto em seus ouvidos. As pupilas de Li Ming se encolheram. Ele abriu o portão da maravilha. Roque dourado quebrando o vazio. Ele pisou no espaço. Normalmente, ele seria capaz de passar facilmente 10 milhas com um único passo, mas agora ele só poderia escapar por várias centenas de pés de cada vez. O selo da lua demoníaca apenas brilhou enquanto o perseguia. Isto é ruim. Embora ele estivesse mentalmente preparado para isso, Li Ming nunca pensou que a gaiola da escuridão seria capaz de limitar seus movimentos a tal ponto. Além disso, quanto mais rápido ele se movia, maior resistente ela se tornava. A lua carmesim avançou direto em sua direção. Nesse momento crítico, Li Ming deu um grito alto. A armadura do atributo trovão com escamas, a forma de batalha do trovão de repente explodiu, condensando-se na espada divina de um trovão roxo em sua mão. Esta era a segunda habilidade marcial que o Imperador Trovão das 8 Mortes tinha invocado para percorrer de forma inigualável todo o mundo. A espada do julgamento. Agora que foi exibida com o cultivo de Li Ming na primeira etapa da destruição da vida, embora fosse muito, mas muito inferior ao poder do Imperador Trovão das 8 Mortes, ainda era capaz de separar uma montanha. Corte! Li Ming gritou em voz alta. Ele baixou a mão, a espada mergulhando para baixo, separando os céus infinitos. Ele iria cortar o selo da lua demoníaca junto com esta gaiola da escuridão. Bang! A espada de trovões colidiu com o selo da lua demoníaca. Um som explosivo soou como quando um raio brilhante feito de trovões estalasse diretamente nos céus. Uma energia selvagem e furiosa surgiu em todas as direções.
O selo da lua demoníaca havia se partido, mas embora a gaiola da escuridão também estivesse cortada, ela imediatamente se fechou. Pare de desperdiçar sua força. Como você pode conseguir separar a escuridão? É impossível você quebrar minha gaiola. Situi Aoyui disse devagar quando viu o ineficaz ataque de Lin Ming contra a escuridão. Nesse campo de força onde a gaiola da escuridão e o domínio extremo violeta se sobrepunham, ela era mestra. Ela controlava tudo aqui. Entendo. Então é assim que é. A escuridão é invisível e intangível, imune a todos os ataques físicos. Em sua primeira vez enfrentando um adversário que era tão habilidoso no conceito da escuridão, Lin Ming sofreu uma derrota porque ele simplesmente não entendia. Mas agora ele havia adquirido uma compreensão aproximada de como funcionava. Ele olhou para Situ Aoyui e calmamente disse: já que você diz que sua gaiola da escuridão não pode ser quebrada, então me deixe mostrar a você como eu vou quebrar.